Eu quero ler com você Isaías capítulo 28, versículo 10. Diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Interessante, nós vemos aqui esse texto em Isaías 28, 10, texto falando a respeito dos preceitos, das regras, preceito e mais preceito, regra e mais regra, regra sobre regra, preceito sobre preceito, e a gente fica pensando, o que será isso, meu Deus? O que quer dizer esta palavra? Antes propriamente de entrarmos aqui no assunto, eu gostaria de compartilhar com você o que acontece normalmente na vida das pessoas. Por que nós não realizamos tantas coisas, até temos alguns sonhos, ou falamos a respeito de algumas coisas que desejamos fazer, e não conseguimos concluir grandes projetos, não conseguimos executar coisas maiores. Por quê? Porque temos muita dificuldade em disciplina, temos muita dificuldade em concentrar os nossos objetivos, em trabalhar ou andar e viver por metas e objetivos e alvos. Por exemplo, um cristão, quando se fala da eternidade, da sua salvação, nós temos que pensar a respeito da nossa eternidade com Cristo, onde chegaremos na presença do Senhor, a salvação da nossa alma, a eternidade que viveremos. E muitas pessoas desapercebidamente vivem a vida hoje como se nada existisse pós a morte. Vão vivendo, vão caminhando, vão desfrutando do dia a dia. Alguns desfrutam bem, outros desfrutam muito mal, mas muitas vezes sem pensar na eternidade, como viveremos com Deus, a nossa caminhada com Cristo. Muitas pessoas se envolvem em situações de extremo constrangimento ou não têm aquela disciplina pessoal para realizar as coisas exatamente porque não tem foco na sua vida, não tem meta, não tem alvo, não tem uma postura bem clara, onde quer chegar, o que vai fazer da sua existência. Eu talvez perguntaria a você agora, você já fez o teu planejamento para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Você sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos? Você sabe onde você vai passar a eternidade? São perguntas que nós precisamos começar a pensar. Planejamento a longo prazo e a médio e a curto prazo. O que eu farei para realizar meus sonhos, meu futuro, a minha vida. É muito importante que nós nos apeguemos a Deus e peçamos a Ele orientação sobre a nossa vida. As pessoas que estão bem focadas, elas são mais produtivas, são mais felizes, são mais vibrantes, têm mais alegria. Por exemplo, um cristão focado na sua vida com Deus e na sua eternidade, ele é um cristão comprometido, maduro, é um cristão que sabe aonde está indo, o que está fazendo, qual é o objetivo da sua vida, da sua caminhada. Isso, um cristão focado no reino de Deus, na sua vida, ele sabe que no seu caminhar diário, tudo vai favorecer a sua vida. Por quê? Porque ele está com o foco certo. Nós temos muita dificuldade em entender o que diz esse texto, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Isaías está falando alguma coisa aqui a respeito da nossa disciplina, dos nossos princípios de estabelecer coisas objetivas, ou seja, se conquista, as grandes vitórias são conquistadas com pequenas vitórias. As grandes realizações são feitas com as pequenas realizações. Ou seja, eu não posso sair do marco 0 ao marco 100 simplesmente disparado e sem passar pelas etapas necessárias para chegar ao meu objetivo. Eu preciso aprender a disciplinar minha vida devocional com Deus, minha vida de estudo, minha vida familiar, minha vida conjugal, enfim. Em todas as áreas existem etapas a ser alcançadas. É impossível uma pessoa dizer que tem um desejo de ser um médico e só esse desejo fazer com que ele se torne um médico, ou um advogado, ou um empresário. Ele precisa ter o desejo, tem que ter a determinação de realizar as etapas necessárias para se conquistar uma grande vitória.
Nós sofremos um mal hoje, que é uma ansiedade tremenda na vida dos jovens. Hoje é mais fácil, para muitos pensam que é mais fácil conseguir algo rapidamente do que passar por um processo. Os processos que Deus estabelece em nossa vida, eles nos amadurecem. Se eu quero ter uma graduação, eu terei que estar disposto, quem sabe, a fazer um cursinho, prestar um vestibular, começar o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Aí tem os trabalhos acadêmicos, tem as coisas que você tem que realizar, tem as coisas que você tem que fazer, as aulas que você deve assistir, as pesquisas. E aí, qual a finalidade de tudo isso? A gente fica perguntando. A formação da intelectualidade, da emoção, da disciplina. Então, todo esse processo vai nos levar a um resultado final. Qual a finalidade de todo esse trabalho? Nos dá um diploma no final do curso, mas com o seguinte entendimento: essa pessoa foi capacitada para realizar isso. Muitas vezes nós não entendemos da nossa vida que as provas, as tribulações, as dificuldades é uma maneira didática de Deus nos tratar, nos abençoar e nos amadurecer. Precisamos aprender o processo contínuo na nossa vida de crescimento. Ele nos fará passar por momentos muito bons, mas momentos também difíceis, momentos de lapidação, momentos de questionamento do nosso caráter, da nossa verdadeira fé. Ontem eu meditava com a nossa liderança na igreja, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim, que o Senhor provou a Abraão. Interessante isso. E disse a Abraão: Abraão, apresenta o teu filho Isaque e sacrifica no meu altar. Qualquer um iria, de sã consciência, dizer: que absurdo isso que Deus está pedindo. Mas Deus estava provando Abraão para o promover. As etapas da nossa vida devem ser cumpridas com muito amor e com muita dedicação, com muita fidelidade a Deus. Permanecer firme, um dia após o outro, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Ele está dizendo de disciplina, de organização pessoal, na nossa vida com a família, na nossa vida nos estudos, na nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender que Deus está trabalhando para nos levar a esta experiência pessoal com Ele, de crescimento, de intimidade, porque logo ali Ele estará nos dando a capacidade de resolução de problemas. Preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Quanto mais nós somos habilitados por Deus, através das dificuldades, das circunstâncias adversas, nós somos então capacitados por Deus para realizar e para resolver grandes problemas, para resolver grandes conflitos. Quanto mais habilitados somos hoje, através das pequenas provas que elas vão acontecendo no decorrer do nosso dia a dia, nós vamos sendo formados, estruturados de uma maneira tal que amanhã seremos então as pessoas certas nas mãos de Deus para resolver grandes problemas na vida de outras pessoas, de uma comunidade, de uma circunstância nova que talvez ninguém saiba resolver, mas Deus nos preparou no transcorrer da vida para sermos a solução na vida de pessoas logo ali no nosso futuro. Deus quer usar você, meu amado, Deus quer usar você, querido telespectador, com o objetivo, Ele vai estar trabalhando com você, mas quer usá-lo com o objetivo de ser solução na vida de muitas pessoas. Muitas vezes nós pensamos que tudo é Deus que vai resolver. Deus está resolvendo, mas de uma maneira misteriosa, graciosa. Ele está nos preparando através das circunstâncias para sermos a solução, o instrumento usado nas mãos dele para abençoar outras vidas, logo ali no nosso futuro. Entenda isso, quando você entra numa faculdade, você se gradua e você se torna uma pessoa técnica na sua área, você vai passar a ser um instrumento para a solução de muitos problemas. Ou seja, você vai solucionar um problema de engenharia, um problema de saúde, um problema de educação. Mas para isso, na vida das outras pessoas, para isso você tem que ser preparado. Assim é a vida daquele que serve a Deus e daquele que está caminhando. Está sendo preparado para ser a solução, o testemunho, a prova viva de que Deus é poderoso para transformar situações. Eu falo com você hoje, telespectador, depois desses quase 31 anos servindo a Deus, eu posso dizer a você o seguinte: eu creio
Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Isso, essa conclusão, esse fechamento e essa conclusão vem pelo fato de que passei muitas experiências e pude dizer, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu quero orar por você, para que você possa entender que é de passo em passo, de vitória em vitória, de glória em glória, é que chegamos em uma grande vitória. Pai, eu abençoo agora a vida do meu telespectador e eu peço que o Senhor esteja com ele, dando a ele vitória, dando a ele, Senhor, a bênção, dando a ele graça para perseverar, conquistando cada etapa da sua vida. Em nome de Jesus, sê com ele, sê com o meu telespectador, abençoa a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, abençoa os seus projetos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a você, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja superabundando a sua vida, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.